os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos nós, somos Palavra de Deus no Evangelho. Dando continuidade à série Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Hoje nós leremos os versos 23 a 25. Contudo, deixe sua Bíblia aberta
nós leremos outras passagens da Escritura também, para nossa edificação e compreensão, por gentileza. Mateus 4, 23 a 25. Deixe sua Bíblia aberta, nós faremos algumas considerações em outras passagens. Conversar, pregar aos irmãos desta manhã sobre este assunto. A agenda de ministério dos discípulos de Cristo. A agenda de ministério dos discípulos de Cristo. Os irmãos aí atrás estão ouvindo no fundo? Kaique e Leilane, estão ouvindo com clareza? Estão? Porque eu não estou ouvindo muito bem. Agenda de ministérios dos discípulos de Cristo. Este é o nosso assunto nesta manhã. Na Escritura Sagrada, os cristãos são identificados como raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Repito, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São designações importantes. Isso está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Contudo, tal condição segue um propósito, segue uma agenda. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma agenda como cristãos. E esta agenda inclui proclamar as virtudes de Jesus Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cabe a cada discípulo, portanto, desde daqueles que estão iniciando agora na caminhada até o mais experiente, manifestar o reino de Deus através de palavras, através da palavra e através das suas ações com as boas novas. E particularmente a nossa missão como discípulos segue a mesma agenda. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E segue a agenda de Jesus nosso Senhor. Que agenda ministerial é esta de Jesus? Pregar, ensinar e cuidar. Terapeuta ou curar. Esta continua sendo a agenda da igreja, que muitas vezes, esquecida, faz com que a igreja fique engessada nos seus programas e centrada em si mesma. A palavra de hoje, irmãos, visa, propósito, instruir a igreja a perseverar na agenda de Jesus. A não se desviar por causa dos modismos. E a igreja, infelizmente evangélica brasileira, tornou-se um negócio rentável. E visando lucro, faz com que as suas programações se desvirtuem da agenda de Jesus. A agenda de Jesus foi pregar, ensinar e atender e curar aqueles que vinham a Ele. Continua sendo a nossa agenda. E, em segundo lugar, estimular você que talvez não tenha ainda Cristo como Senhor da sua vida. Você que ainda não o confessou como Salvador, que hoje você possa recebê-lo como o Senhor da sua vida. E hoje, tornando-se discípulo, admita para a sua vida a mesma agenda de Cristo Jesus. Diante disto, irmãos, nós temos o contexto da nossa passagem. Eu lerei com vocês, que é um trecho curto, e nós veremos o contexto. Mateus 4, 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes,
acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Está aqui a agenda de ministério de Jesus, que deve ser imitada por nós, seus discípulos. A agenda de ministério dos discípulos de Cristo. Esta passagem está em que contexto? Jesus está se preparando para iniciar o seu ministério. Ele cumpriu toda a justiça que a lei de Deus pede. Nosso Senhor foi batizado com o Espírito Santo. O seu batismo com água por João Batista, o Espírito veio sobre ele, capacitando-o com poder para a obra que lhe foi confiada. Jesus passou pelo teste da tentação. Por 40 dias, ele foi tentado por Satanás no deserto e resistiu pela palavra, impondo derrota a Satanás. Jesus venceu no deserto. Depois disso, foi para a Galiléia. Nós vimos no sermão passado um lugar de trevas, um lugar sem esperança. Jesus se encaminha até a Galiléia para se cumprir a Escritura. E por último, como vimos no domingo passado, Jesus escolheu os discípulos. Pedro, André, Tiago, João, dizendo-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Portanto, Jesus está preparado para iniciar o seu ministério. E aqui, queridos, nos versículos 23 a 25, nós temos um relato comprimido do ministério de Cristo e da agenda de Cristo. Esse resumo comprimido dos versículos 23 a 25, ele compreende, será estendido até o capítulo 9, em que Jesus ensinará, do capítulo 5 a 7, e depois a sessão de curas e milagres do capítulo 8 e 9. Portanto, Mateus registra que Jesus tinha tanto ações como ensino. E essas ações, nós lemos que eram ações de poder. Capacidade de curar enfermos. Coisas milagrosas. Tudo isso emoldurando a chegada do reino de Deus. No capítulo 4, versículo 17, lemos: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos aqui significa: deixem os seus pecados. Reconheça o seu pecado, arrependa-se dele, porque está próximo o reino dos céus. Mateus faz um resumo do que ele tratará em detalhes. O ensino de Jesus, os milagres de Jesus, ou seja, a missão, o seu ministério. E o ministério da igreja também consiste em palavras e obras. Antes de ainda explicarmos a passagem, ainda temos que compreender algumas ideias principais que estão aqui. Serve como doutrina para nós. Primeiro, o poder de Jesus em seu ministério. O nosso Senhor é a encarnação do Pai, é a encarnação divina e está manifestando o reino. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o reino de Deus. Veja que o reino não é só de palavra, o reino também vem em manifestações e testemunho visível. Segunda coisa que esta passagem apresenta, o crescimento da sua fama, a popularidade de Cristo e a sua influência sobre muitas pessoas. Terceiro, a extensão do alcance do ministério de Jesus. Jesus cura todas as classes de doentes, todos os tipos de moléstia, a todos, em todos os lugares.
o ministério de Jesus se estende. E por último, como esses sinais do reino alcançaram outras regiões. Não ficou circunscrito apenas aos judeus, mas essa fama correu entre as fronteiras, talvez chegando até os gentios na Síria. Tudo isso, então, são ideias principais desta passagem. E meu primeiro ponto está aqui no versículo 23, a agenda do Senhor Jesus Cristo. A agenda de Jesus deve ser a agenda dos discípulos. Eu não sei o que você busca na fé. Eu não sei o que você está interessado na igreja. Talvez uma amizade, talvez um relacionamento de negócios, networking, talvez uma companhia, ou talvez há muitas possibilidades. Mas a verdade é que nós aqui estamos reunidos com uma agenda bem definida. Pregar, ensinar e atender os atormentados, porque Cristo traz cura. Você tem outro interesse além desse? Se você nutrir outro interesse além desse, certamente você não é um discípulo de Cristo. Você pode fazer parte de uma agremiação, de uma associação de pessoas, seguir até um propósito, mas você pessoalmente ainda não é um discípulo de Jesus. A agenda do Senhor Jesus: pregação, ensino e cura. E um primeiro ponto é que, diante disto, o ministério de Jesus era itinerante. Ele não estava parado num lugar só. Jesus tinha esta questão. Percorria Jesus toda a Galileia, através de 204 cidades ou vilarejos, segundo Flávio José. Jesus passava por 2 cidades ou vilarejos por dia. Então era uma coisa rápida. Jesus não ficava muito tempo. Mas ele gastava então seu tempo caminhando, pregando de forma intencional. Aqui nós podemos chamar de missionários. Nós temos orado pelos missionários e conhecido a história e alguns deles aos quais nós temos ajudado. Eles vão com propósito, intencionalidade. Naquele lugar, vão caminhando, indo na feira, no mercado. Por onde eles passam, estão ensinando a palavra de Deus. Aqui, então, primeiro ponto, percorria Jesus o ministério. Esta agenda é feita de forma itinerante. O segundo, e isso de forma intencional. Veja onde Jesus pregava. Percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas. Você percebe que está entre vírgulas? Isso significa uma explicação. Onde Jesus ia? Nos locais de adoração dos judeus. Onde havia ou um rabino, ou na maior parte das vezes, um homem importante naquela sociedade que conhecia a lei, dirigia então os estudos. Jesus vai intencionalmente para estes lugares, para ali comunicar a chegada do reino dos céus. Veja que esta agenda ela está pronta e que esta agenda é manifestada de maneira intencional. Nas sinagogas e tinha um conteúdo, o ensino e pregação do reino de Deus. Veja só, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor Jesus Cristo veio para manifestar a chegada do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o momento em que tudo e todos os aspectos da vida se submetem plenamente a Jesus.
Os demônios se submetem a Cristo. As doenças são curadas pelo poder de Cristo. Os pecadores são salvos pelo poder de Cristo. A ética é renovada pelo poder de Cristo. Jesus tem vitória sobre Satanás, vitória sobre as doenças, vitória sobre o pecado. O que é o reino de Deus? É a autoridade de Cristo sobre tudo e todos. O que é o reino de Deus? É a autoridade de Cristo sobre tudo e todos. E é desta forma que ele se manifesta. Arrependei-vos, porque está próximo este reino. A autoridade absoluta de Cristo. E, irmãos, nosso Senhor está entre o povo. E curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Nosso Senhor não era alguém isolado. Ele não estava apartado da vida comum. Ele estava nas sinagogas, ele andava à beira-mar, estava no mercado, estava na feira, estava na casa das pessoas, entre o povo necessitado. Tem um enfermo na casa, muitos traziam para ele. E às vezes ele iria até o enfermo, porque a sua agenda, pregar que o reino de Deus havia chegado e manifestar a chegada deste reino com autoridade e poder. Pela sua palavra, as pessoas eram curadas. A agenda do Senhor Jesus é itinerante. A agenda do Senhor Jesus tem conteúdo. A pregação e manifestação do reino. E a agenda do Senhor Jesus está entre o povo. E aqui, queridos, está entre as pessoas do seu convívio. No seu trabalho. Na sua rua. No seu prédio. Nas pessoas que você tem contato. Na escola. Tudo isso faz parte de estar entre o povo, entre aqueles que estão necessitados. E aqui, irmãos, uma aplicação no versículo 23 sobre a agenda do Senhor é que os necessitados recorriam a Jesus procurando as boas novas. Eles ouviam que havia alguém com poder de curar. Eles ouviam que havia alguém com poder de encerrar o sofrimento. Eles ouviam que tinha alguém que poderia perdoar e que estava acessível a todos. Queridos, esse ministério, a agenda do ministério de Jesus, tem a ver, portanto, minha primeira aplicação, no fato de que o reino de Deus implica em cura universal. Cura e restauração universal. Por que há por que há enfermidades, por que há doenças? Na perspectiva da Escritura, Romanos 8. Porque todas as criaturas gemem e suportam angústia até agora. Depois de Adão e Eva, toda a história está encerrada no pecado. E por causa do pecado, veio também o cansaço, a fadiga, a enfermidade, o desgosto, a falta de sentido. Todas as pessoas que nessa situação procuram a cura. Procuram a cura. E a cura está em Jesus Cristo, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 8, versículos 16 e 17. Que é uma repetição, eu diria, uma reiteração, melhor dizendo, da passagem que estamos vendo. Mateus 8, 16 e 17. E aqui é a minha primeira aplicação. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Endemoniado é alguém possesso de espíritos malignos. E ele meramente com a palavra
expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não havia apenas enfermos físicos ali, havia enfermos espirituais. Pessoas metidas em pecado, vencidas pelo pecado. Pessoas oprimidas pela angústia na alma. E diz o evangelista Mateus, por que que isso acontecia? Por que que ele expelia demônios? O que significava curar os doentes? Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Você que está esta manhã aqui, talvez esteja endemoniado. Não, mas eu não estou falando grosso, não estou babando. O demônio não se manifesta assim, filhos. Algumas vezes ele fez isso. Você que está enfiado no prazer, escravo do prazer, escravo dos seus desejos. Você que não vê saída mais, uma tristeza profunda, um poço sem fim. Você que não quer mais ouvir a palavra de Deus. Jesus pode livrá-lo. Jesus pode curá-lo. E Ele tem poder para isso. Ele tem poder para restaurar a sua saúde. E aqui, que fique claro, sem adiantar um pouco o sermão, nós cremos, presbiterianos reformados, creem que Deus cura. Que Ele tem poder para curar. Segundo a vontade dEle, no tempo dEle, para os propósitos dEle. Mas nós não cremos no dom de cura, tal como no Novo Testamento apresenta, de pessoas tocando em outras e curando. Nós cremos que esse dom cessou. Então há muitos charlatães que vão dizer, vem aqui que vai ter sessão de cura. Espinhela caída, parece aquele chá de canela de vera, né? Cura tudo. Charlatães. Não é disso que a Escritura está falando. Está falando que o reino de Deus chegou em Cristo e que Ele pode livrá-lo de todas as suas dores. Ele pode tirar o demônio de você. Mas Ele também pode aliviar a sua alma, perdoando os teus pecados. O reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Esta é a agenda dele. Pregar, ensinar, curar, estar entre o povo. E aqui nós temos a ênfase na cura universal de Jesus. É assim que Mateus interpreta. Mas Ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. Creia no sacrifício de Jesus Cristo e desfrute desta maravilha, desta graça. Meu segundo ponto, Mateus 4, 24 e 25. O resultado do ministério de Jesus. Qual foi o resultado desta agenda implementada de pregar, ensinar, curar entre o povo? A fama de Jesus aumentou muito. E pessoas de todos os lugares vieram a Ele para ser curados. O resultado, o efeito desse ministério é que o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. A fama de Jesus percorreu todos os lugares. Versículo 24. E sua fama correu por toda a Síria.
Não sabemos se a Síria é mais a região mais ao norte, se são cidadãos de uma província romana, mas aqui a ênfase é que extrapolou, a fama de Jesus chegou a muitos lugares. Muitos lugares. E pessoas iam crescendo acrescentadas à fé. Muitos eram acrescentados à fé e unidos à igreja. Nós temos aqui o testemunho encarnado de Cristo, que também cabe à igreja. Nós somos a encarnação do ministério de Cristo. Se a igreja deixa de ser a encarnação desse ministério, pregação, ensino e cura, nós falhamos na agenda. Em Atos capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia. Não é 3, não. Atos 2. Desculpa, Atos 3 mesmo. 2. Atos 2. Versos 46 e 47. Lemos o seguinte: Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está falando da igreja aqui. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esta é a manifestação do discípulo. Veja, alegria, perseverança, temor, poder, um senso de comunidade, adoração. Isso está presente em nossa igreja? Perseverança na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações? Temor, poder para ir e falar do evangelho, senso de comunidade, compartilhar os bens, ajudar os necessitados, adoração, estarmos no domingo adorando juntos como igreja, alegria, singeleza, essas coisas são vistas em você? Diz a Escritura que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, ou seja, a fama da igreja aumentou. Seguindo o modelo de Jesus, a fama de Jesus aumentou, atravessou fronteiras, porque o reino de Deus era chegado. O resultado, portanto, é o aumento da fama, o aumento da influência. Você tem influência onde você trabalha? Onde você mora? No seu círculo de amizades, você tem influência? A sua fama diz, olha, vai falar com a irmã tal, com aquela pessoa tal, porque eu acho que ela vai te dar bons conselhos. Recentemente, um familiar meu disse o seguinte, falou, você conversou com o tio tal? Ou tia? Eu disse, sim. Falou, não, porque ele está muito diferente. E ele mesmo, a pessoa mesmo falou que foi depois de conversar com você. O que aconteceu? As pessoas te procuram? O seu círculo de convivência, tá? Não milhares de milhares. O fato é que, por conta desses milagres, a fama aumentou e olha só quem veio para Jesus. Todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Aqueles que tinham doenças na alma
os que tinham doenças físicas, os que tinham doenças mentais e até os que tinham dores crônicas. Todos foram a Jesus. Mas tinha outro grupo, os endemoniados, separado dos que tinham epilepsia, lunáticos, e aqueles que não andavam. E ele os curou. Ele os curou. Quem procurou Jesus? Foram os ricos, intelectuais? Foi algum poderoso, gente saudável, gente ok? Por isso nós estávamos conversando, Beto. Se nós nos sentimos enfraquecidos, indignos, o melhor lugar para estar é aqui. Se você se sente fraco, doente, incapacitado, o melhor lugar para estar é aqui. Porque só Jesus tem poder de te curar. Mais ninguém. Você vai buscar no descanso, vai buscar nos remédios, vai buscar na amizade, vai buscar na riqueza, vai buscar na lascívia. E no resultado final é tristeza, amargura e angústia. Se você se sente neste grupo aqui, fala, pastor, só não estou endemoniado. Não sei. Talvez você possa estar. O melhor lugar para estar é junto de Jesus Cristo. Porque ele tem poder e autoridade sobre todos. Aqueles que sofriam, os enfermos no corpo e na alma. Veja o comentário de Mateus. Ele os curou. Isso aqui, gente, é muito esquisito. Ele os curou. Uma vez eu levei uma pessoa enferma, questão do joelho, e ele tomou o medicamento, fez a injeção, saiu de lá andando. Ele estava sem andar há muitos anos. Eu fiquei extasiado. Falei, como uma injeção, uma única injeção nos joelhos, fez com que esse homem voltasse a andar depois de muitos anos? Imagina que Mateus está vendo Jesus tocar num paralítico e ele sai andando. No cego ele sai enxergando. No endemoniado ele sai são. Num deprimido, num homem cheio de dor, e eles sendo curados das suas moléstias. Porque Jesus tem a autoridade do reino. Todas as coisas se submetem a ele. Os demônios, a enfermidade de qualquer gênero, se submete ao seu poder e à sua palavra. Jesus põe um ponto final. Ele tem autoridade para curar e para perdoar. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 9, versos 1 a 8. Lembra que eu falei para vocês que estes versículos que estamos lendo é um comprimido, um resumo comprimido do que ele vai explicar até o capítulo 9? Veja, Jesus está caminhando e ele se depara com casos desses. Vamos analisar um caso específico. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: isso é blasfema. Jesus
Porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitas o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer a alguém para ser curado? E diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Autoridade, porque ele veio para inaugurar o reino de Deus. Submeter todas as coisas ao seu poder. O reino de Deus é chegado através de Cristo e você, nesta manhã, pode ser perdoado do teu pecado. Você acha difícil um paralítico levantar? Aliás, você acha fácil alguém dizer está perdoado o teu pecado? Mas Jesus pode perdoar o teu pecado, porque ele mostrou para aqueles homens: eu tenho autoridade para perdoar, sim, para remir a sua dor, para te levar para próximo de Deus. Ele tem toda a autoridade. E a fama, como eu disse, o resultado é o mesmo. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. O reino de Deus chegou e as pessoas ficavam maravilhadas. Ele tem autoridade para perdoar o teu pecado. Você pode não acreditar, veio aqui hoje desacreditado, dizendo: eu não consigo, não será possível ser salvo, jamais. Veja para este homem, então, que curou o paralítico, para dizer: nem uma enfermidade crônica está debaixo, pode escapar da minha autoridade. Quanto mais pecados, eu posso te perdoar, mas você deve crer que eu sou o Filho do Homem. Mateus capítulo 9. Ainda nesta viagem, né? Nessas viagens para pregar. Nove não, capítulo 4, Lucas 4, desculpe. Lucas capítulo 4. Agora, aquela outra passagem do paralítico e do perdão dos pecados foi em Cafarnaum, ali na região da Galiléia. E agora na região de Nazaré, também ali na região norte, né, da Galiléia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, como seu costume, e levantou-se para ler. Nós não lemos lá em Mateus que ele saía e ia pelas sinagogas? Um exemplo aqui. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: Veja só, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, capacitou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a agenda de Jesus. Ele tem toda a autoridade para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação dos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Jesus vence o mundo caído de sofrimento mental, psíquico, físico e espiritual. Você que veio esta manhã, nestas condições, você veio para o lugar certo. Entregue a tua vida a Jesus. Creia que Ele é o teu Senhor. Creia que Ele é teu Salvador. Confie no seu sacrifício. E Ele, então, tem poder para curá-lo. As multidões o seguiam. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Pessoas que buscavam sentido, pessoas que procuravam paz verdadeira, mas que estavam seguindo o vento.
Hoje, seguidor é um valor econômico. Eu, por exemplo, tenho 0 seguidores. Então, nos perfis do Instagram, ter seguidor é um valor econômico hoje. Estava ouvindo uma professora contar que aquelas 2 crianças que se cortaram com tesoura na escola, na briga, multiplicaram o número de seguidores no TikTok. Você segue o guru do dinheiro, você segue o guru da culinária, eu sigo o guru da pregação. Nós vamos seguindo, dá um like, segue. Essas pessoas estavam seguindo, buscando sentido, cura, paz verdadeira, mas estavam seguindo o vento. E você está seguindo o vento também? A sua busca por essas coisas encerra em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, finalizando, é o mesmo. A agenda de Jesus é a mesma. Pregar, ensinar e curar. E ele disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Engaje-se nessa agenda. Pregar, ensinar e curar. Se você é meu discípulo, este é o caminho. Não tem outra coisa para você ser cristão. Se você quer outra coisa, pode pegar sua carta de demissão, porque você não vai encontrar aqui. Pregar, ensinar, curar. Manifestação do reino de Deus através de palavras e obras. Os discípulos testemunham o reino de Deus que é vindo. Ensino, pregação e cuidado. Muitas vezes nós corremos o risco de nos desviar desta agenda. A agenda está aí. Agora, como nós a aplicaremos, pode variar de local para local. Pregar, ensinar e curar. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus os ajude. Amém. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reúnem
casa do Espírito, voz do Senhor.